Oi, olá pessoal, vamos lá dar início à nossa segunda aula, nossa segunda videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial. Só para lembrar, né? Lembrando que na primeira aula a gente explorou mais as causas, né? O porquê de ter iniciado a Primeira Guerra Mundial, as ententes, as tríplices ententes, então acordos feitos, o porquê, o que foi definido. Hoje nós vamos observar alguns aspectos que são mais aprofundados dessa guerra, né? A exemplo, as consequências, o que foi que motivou em relação a algumas estratégias, não só estratégias, mas também com investimentos em armamentos, né? Que possibilitaram a um lado sair vencedor. O que foi discutido após esse período conturbado, né? A exemplo de tratados, quais foram as fases que definiam de uma para outra. Só lembrando que na primeira aula nós exploramos, né? A fase que nós chamamos de movimentação, a fase das trincheiras, onde muitos soldados ficavam por longo período naqueles lugares sem nenhum tipo de acomodação e outros fatores também. Mas vamos lá. Antes de 1914, o que é que ocorria? O aumento das tensões desde o final do século XIX. Também alguns países começaram a se organizar os exércitos e a produzir cada vez mais armamentos. Alguns acordos também foram oportunos para garantir aí as forças. Se vocês forem observar, eu coloquei algumas imagens, né, que remetem esse processo decorrente do início do dia 6 de abril. Quais foram as que eu quis ainda retratar para vocês? Porque é importante que vocês tenham algo que remetam às imagens, né? A leitura de imagem é muito importante quando vocês estão fazendo estudo, quando vocês forem responder as atividades. Então aí é algo que vai fixar mais. Então se vocês observam, eu coloquei um soldado manuseando o canhão, submarinos, os próprios ataques em aviões. Aqui é um soldado que está submergido numa trincheira, é um lugar que eles não ficavam expostos, não ficavam vulneráveis, né? Então, no dia 6 de abril, os Estados Unidos ele entra em guerra contra os alemães, com uma utilização, né, um grande volume, não só de soldados, mas também de utilizações de alguns armamentos importantes, que eu já citei. Já na segunda fase, a gente pontua, claro que tiveram outras características, mas uma característica que foi essencial, né, para que essa segunda fase ela se tornasse, viesse a ter uma fase final, foi quando a Rússia ela sai, né, devido à Revolução Russa. Ela sai, então aí ela faz com que há um descontrole, né? E também há a possibilidade também porque a Rússia era bastante influente, né, foi influente na guerra. Na fase final, em julho de 1918, os ingleses, franceses e os americanos eles desferem sucessivos golpes sobre os alemães. Um deles foi que Berlim ele se manifestou contra o czar, que aí retoma aquela velha monarquia alemã que é a República Weimar. Já no dia 11 de novembro foi assinado um documento de guerra que ele indenizava ao vencedor com também o Tratado de Versalhes. O que foi esse Tratado de Versalhes? No Tratado de Versalhes vocês vão observar que tem várias coisas que foram assinados, né? Houve realmente aquele decreto. Então vamos aos mais importantes. A Alsácia e a Lorena foi devolvida para a França, porque ela perdeu esse território. Também as minas exploradas pela França, elas teriam que ser devolvidas.
O exército teria que ser reduzido, uma redução até de 90% da quantidade. Não podia construir forças aéreas. Também eles tiveram como indenizações locomotivas, vagões, gado, toda aquela estrutura econômica também estava implantada, né, escrita, né, decretada no Tratado de Versalhes. Agora, quais foram as consequências? Eu poderia colocar várias, né, as consequências. Eu quis colocar na questão social. Primeiro, se a gente observar, ficou devastada. Milhares de pessoas mortas, sem habitações, pobreza mesmo, generalizada. Mas, além disso, ainda tinha outras consequências, como a ruína da poupança, que alguns aplicadores eram obrigados a fazer empréstimos ao Estado, que quando termina, eles não tiveram condições de reembolsá-lo no final da guerra. Então, vocês analisem como isso foi um caos, né, na economia. Porque as pessoas já estavam num período que já não tinham quase nada. Nem habitação, nem a questão econômica. E eles não sabiam e não tinham a possibilidade de ser ressarcido. Na verdade, ressarcido não, reembolsados, né? Porque eram aplicações econômicas pessoais. Também teve o problema da reintegração de militares, que tiveram que ser reintegrados. Com isso, se dá o término da Primeira Guerra Mundial. Vocês observem direito que tem uma atividade relacionada ao assunto, que eu até correlacionei também com a primeira videoaula, porque essa segunda videoaula é um complemento da primeira. Então, observe direitinho. No final do vídeo, eu vou deixar um mapa mental para que vocês pontuem, façam uma atividade e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. E até a próxima aula.